filhos de Deus, semente das suas mãos, feituras das suas mãos, né? Sabemos que hoje em dia, todo mundo dizem que é filho de Deus, mas na verdade, todos somos criaturas de Deus. Agora, outros se tornaram filhos, quando creem e guardam, obedecem os mandamentos do Senhor. Outro continua sendo criatura, não quer obedecer, não quer guardar a palavra de Deus, então continua sendo criatura, porque Deus criou todos, né, irmãos? Jesus criou todas as nações da terra, por intermédio de uma família só. Deus fez essa multidão que vocês veem hoje. Tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e talvez nem 30% desse povo serve a Deus. Nem 30% dessa multidão não serve ao Senhor. E agora imaginem, naquele dia, quando a Bíblia relata que todos vamos ter que se apresentar diante de Deus, diante do trono branco. E Deus vai sentar no trono, e quem vai estar lá sentado é Jesus. Aquele que morreu pagou por ti a sua culpa. Aquele que morreu lá foi crucificado. Ele vai estar lá sentado no trono branco. Agora imagina, se você rejeitou ele sempre. Imagina se você sempre rejeitou a sua palavra. Quem vai estar lá sentado é ele. Então nós vamos pensar nisso. Que nós vamos ter que se deparar na presença daquele que conhece tudo, que vê tudo. Nada se esconde da sua presença. Nada pode se esconder da sua presença. Diz o salmista: se eu for para as profundezas da terra, lá não estás me vendo. Se eu for para as imensas alturas, lá é morado, lá é o teu trono, tu mora lá. Então, irmãos, para onde iremos nós? Na presença de Deus, tentar se esconder da presença de Deus, ninguém pode se esconder da presença de Deus. E todos vão estar lá naquele dia perante o Senhor, e a Bíblia diz que todos vão ter que se prostrar e confessar que Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Vamos se prostrar e confessar: tu és o Senhor. Mas uns para a vergonha e desprezo eterno, e outros para o gozo eterno com Cristo, para morar com Ele. Não é por 100 anos não, irmãos. Não é por 1 milhão de anos. 1 bilhão de anos também não. É para sempre. A Bíblia diz que é para sempre. Lá só é gozo e paz no Espírito de Deus. Então vamos zelar por isso. Vamos trazer isso para as nossas vidas. Que isso vai servir de bênção para nós, começando por aqui, irmão. Começando por aqui. Começando na terra e termina lá, e não termina não, porque lá vai se estender de geração para sempre lá. Então vamos glorificar o Senhor Jesus. Eu vou dizer com uma passagem, nós meditarmos, vamos ver se nós conseguimos meditar nisso aqui. Marcos 12. Marcos 12 do primeiro. Aqui é uma parábola que Jesus falou, uma parábola a respeito dos lavradores maus. Aleluia. Aqueles que cuidam das coisas de Deus relaxadamente. Aqueles que cuidam das coisas de Deus sem responsabilidade, sem compromisso. Com ganância, muitas vezes. Os avarentos. Então, essa parábola foi posta para esse tipo de gente. Que nós não estejamos encaixados nisso. Que estejamos encaixados na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus é uma espada que corta de 2 lados. Aliás, não só 2, mas todos os lados. Que se jogar, ela corta. Diz assim: um homem começou a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para uma terra remota. Chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse
dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E o tornou a enviar-lhe outro servo. Mas eles, apedrejando-o, feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Tornou a enviar-lhe outro. E este mandaram a outros muitos, dos quais uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também, e a este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E, apegando dele, o mataram, lançaram fora da vinha. E o que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá ele e destruirá esses lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não leste o que está nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. E isto foi feito pelo Senhor. E essas coisas é maravilhosa aos nossos olhos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Bem sentado, irmãos. Meus amados, aqui é a palavra de Deus. É uma parábola que Jesus proferiu. O que é uma parábola? É uma comparação. Deus falando ocultamente àqueles que estavam presentes. Então, quando alguém quer falar algo que as pessoas não entendam, pode fazer uma parábola. Mas, para aqueles que são entendidos, até a parábola ele entende. Então, essa parábola, Deus se referindo primeiro ao mundão que Deus fez tão maravilhoso e colocou o homem para cuidar. O que é que o homem fez com a terra? O que está a situação da terra hoje, irmãos? Está de cabeça para baixo. Os homens, cada um procura seguir o seu próprio entendimento, a sua própria cabeça, o seu próprio coração enganoso, mentiroso. Assim é o coração do homem. Diz a Bíblia que o coração do homem é terra que ninguém anda, não conhece. Ninguém conhece o coração do homem, nem nós mesmos conhecemos os nossos corações. Mas Deus conhece tudo. Deus fez um mundo tão maravilhoso e sem pecado. O mundo tão rico. Os homens primeiro se apoderaram, tomaram conta. Hoje, tantas pessoas com muitas coisas e outros com nada, porque se apoderaram da maior vinha que Deus criou para a humanidade. Isso era para ser dividido de forma igual. Mas Jesus falou essa parábola se referindo àqueles que estavam na direção em Israel naquele tempo. Uma terra, Israel foi o país, a nação que ganhou mais terras do que todas as nações. Deus deu quase todas aquelas regiões para eles. Mas eles perderam essas terras por causa das suas desobediências. Eles perderam as suas terras que Deus deu, muitas terras, por causa dos seus pecados. Não guardaram a palavra do seu Deus. E então esses lavradores são os cuidadores das coisas de Deus. Quando Deus dá coisas para nós temos que ser responsáveis.
Nós temos que ser sábios e cuidar das coisas de Deus, saber administrar aquilo que Deus nos deu. Porque senão, nós vamos prestar conta com o Todo-Poderoso. Aquele que está de tudo e que vê tudo. Nada se esconde da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Nada se esconde dos seus olhos. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como tochas de fogo, que está vendo tudo. Todas as coisas estão nuas perante a face daquele com quem temos que tratar. Não podemos vacilar, porque aqui na terra você pode mentir para os homens. Ah, não, eu não fiz isso, eu sou inocente, sou coitadinho. É verdade. Mas para Deus, você não pode mentir para Deus. Você não pode mentir para Deus, irmãos. Uma família que mentiu para Deus na igreja primitiva, quando estava ali no tempo dos apóstolos, o que aconteceu com eles? Tentaram enganar Deus, tentaram mentir para Deus uma coisa, tentaram esconder uma coisa de Deus. O que aconteceu com eles? Quem sabe? Ninguém sabe. Foi fulminado na hora. Porque tentaram mentir para Deus, ou mentiram para Deus. Então nós temos que fazer as coisas, irmãos, com o pé no chão. Vamos ser honestos para nós mesmos. Porque para Deus, não enganamos a Deus. Tentar enganar a Deus, você está tentando enganar a si mesmo. Deus sabe todas as coisas. Então não vamos tentar mentir para Deus, porque você pode ser fulminado. O nosso Deus, Ele é amor. A Bíblia fala tanto em amor, Ele é amor mesmo. Deus cuida daqueles que amam a Deus. Vê com Davi até hoje. O nome de Davi é testemunho da Bíblia. Porque Davi foi um homem honesto, sincero, reto, perante o Senhor. Mas aqueles, a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, Ele visita a geração dessas pessoas há milhares de gerações. Milhares de gerações. Mas aqueles que fazem o mal, aqueles que mentem, que fazem as coisas que Deus odeia, Deus visita até a terceira e a quarta geração. Não faça o seu descendente pagar o preço por sua causa. Não faça com que os seus descendentes paguem o preço por sua causa. Então, nós somos os responsáveis pela nossa vida e pelas vidas dos nossos descendentes que virão após a nós. É o que Deus quis mostrar aqui para todos nós, principalmente para aqueles da época que estavam tentando fazer as coisas do jeito deles. Então, o último que o dono da vinha mandou, sabemos que muitos dos seus servos foram mortos lá. Os profetas que falavam o nome de Deus eram mortos, tratados de forma maligna. Outros eram mortos, apedrejados. E o último filho, o único que o dono da vinha mandou, foi Jesus. Quem sabe o que aconteceu com ele? Jesus foi apedrejado, que ele foi, de que forma ele trataram ele? Trataram bem? Trataram bem Jesus, né? Não foi? Não foi não, né? Mataram Jesus. De que forma? Crucificado. Irmãos, isso tem um preço. Isso tem um preço. O preço, o castigo, diz a Bíblia, que estava sobre ele. Isso era para nós. Era para nós. Mas Deus, com as suas misericórdias, é tão grande a misericórdia de Deus, que Ele nos livrou disso. Enviou seu Filho para pagar a tua e a minha culpa. Mas isso tem um preço. Essa culpa, essa dívida, ela vai ser paga. Já foi paga. Só falta se cumprir. Se você receber Ele na sua vida, saber reconhecer que Ele foi o único que se propôs a morrer para pagar os nossos pecados.
Para isso nós temos que reconhecer que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, que criou esse grande universo com o seu poder, com a sua palavra. Ou porque não dizer o próprio Cristo. Porque a Bíblia nos diz, lá em João, no primeiro, nós já afirma que foi o Verbo que criou todas essas coisas. E o Verbo é Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o que pagou a minha e a tua dívida. Nós não teríamos condições alguma de pagar essa dívida. Nós estamos destinados a morrer uma vez. E daí, ir para onde? Para lá ou para cá? Lá para baixo. Há alguém que diga, Deus é amor, Deus é bom, Ele não vai maltratar ninguém, não vai queimar ninguém no fogo. Mas eu quero lhe dizer que a Bíblia, essa Bíblia aqui, essa aqui é a palavra de Deus. E ela diz que Deus, já foi falado aqui, né? Que Deus fez o quê? O inferno para quem? Para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que obedeceram o diabo, para onde que eles vão? Para lá junto com ele. Se obedece o cão, então vai acompanhar ele para lá. A vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É Cristo. A verdade é Jesus. Ele já se propôs a pagar a nossa dívida. Já pagou a nossa dívida. Cumprindo assim o mandamento do seu Pai, estabelecido desde antes da fundação do mundo. Isso foi propósito por Deus para pagar as nossas dívidas, porque Deus já estava vendo, irmão, a nossa situação. Deus já conhece o futuro mesmo antes que nós o sabemos. Deus já conhece você antes que você nasça. Deus já lhe conhece. Deus já sabe quem é você. E Ele sabe o que você vai fazer. Então Deus, irmãos, é Deus, por isso Ele é Deus. Se Ele fosse um ídolo, Ele não sabia de nada. As pessoas que não entendem pensam que os ídolos são Deus. Não existe deuses. Existe um Deus. Com D maiúsculo. Aleluia. Existe um Deus. Deuses não existem. Aleluia. Existem ídolos feitos pela mão dos homens. Pau, pedra, tijolo, madeira. Qualquer coisa que se faz com as mãos é um ídolo. Isso não leva a lugar nenhum. Ele não tem. Ele não fala. Ele não anda. Tem nariz, mas não cheira. Ele não tem vida. É morto. Não ouve. Então, irmãos, e tem muita gente que se prostra diante de um ídolo e venera. Está cavando o seu próprio poço, como foi falado nessa noite, para se enterrar. Cavando o seu próprio poço para ser enterrado nele. Nós devemos venerar um único Deus que fez os céus e a terra. Imagina, irmãos. Você está vendo essa terra que você pisa todo dia, que você vive nela? Foi Deus que criou através do verbo vivo. Você está vendo essa imensa altura que você chama de céu? Na verdade não é céu, é uma expansão que termina a sua visão e é escura. Aí você só vê escuridão, mas não é o céu, porque o céu é espiritual. O céu não se vê. Se vê com os olhos espirituais. Esse foi quem criou, foi quem? Ele, o Verbo. E esse Verbo que está vivo, ele morreu somente para pagar nossos pecados. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E diz a Bíblia que naquele dia vai ser o juiz. E nós vamos estar de frente dele. Quem rejeitou, quem fez o mal e não se arrependeu, irmão, vai ser tão triste. Para quem fez o mal e não se arrependeu, porque tem a chance de se arrepender
e tomar o caminho correto. Deus nos coloca dois caminhos à disposição. Dois caminhos. Um que vai para baixo e outro que vai para cima. Aconselho que escolha o que vai para cima. Quem reconhece que Jesus é o Verbo vivo, que foi morto, que ressuscitou e que vive para sempre. Aleluia, Deus. Esse vai para cima. Glórias. Mas quem rejeitar vai ser lançado para baixo. Vai ser lançado para baixo. Irmão, eu estava vendo um vídeo ainda agora, mas uma coisa muito maravilhosa que os homens fazem. Claro que os homens que imaginam na sua mente, como a Bíblia diz, sabe? Fala do lago de fogo. O lago de fogo, irmãos, é vamos dizer assim, é um universo, um caldeirão. Só quem viu esse lago, o irmão Adão que morreu e ressuscitou, ele viu esse caldeirão. Ele viu, ele teve o privilégio de ver. Deus mostrou para ele. Muitos que já foram lá e voltaram não tiveram esse privilégio de ver o caldeirão de fogo. Diz ele, a Bíblia fala sobre o lago de fogo, que é muito maior. Isso cabe vários mundos dentro dele. Vários mundos dentro dele. E essas personagens fizeram um vídeo igualmente mostrando as pessoas. Irmão, o caldeirão seria bom velho assim, ó, vermelho. E as pessoas dele, e nunca morre, diz a Bíblia que ele nunca morre. Assim como tem vida eterna com Cristo, tem vida eterna sem Cristo, sem Deus, sofrendo para sempre. Isso não é para meter medo dos irmãos. Nós já estamos longe disso aí, porque nós, desde que você não se desvie do caminho do Senhor e permaneça nele, a sua salvação está garantida, irmãos, está garantida. É só permanecer em Cristo Jesus. Aleluia. Obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus pastores, sendo humilde e simples. Não precisa vaidade. A vaidade é só aqueles que amam o mundo. Quem ama o mundo vai usar as vaidades. E essas vaidades vai lhe conduzir para lá também. Cuidado. As vaidades não é para quem ama o mundo. Diz a Bíblia que o amor do Pai não está com essas pessoas. O amor do Pai está com aqueles que guardam e procuram viver a vida que Deus nos propôs. Uma vida do lado do Senhor Jesus Cristo. Pois só Ele foi quem morreu por nós. Foi só Ele quem pagou a nossa culpa. Então é com Ele que nós vamos estar, que procurar viver até aquele dia. Então, e já está próximo disso, não está mais longe, está perto. O que está escrito lá em Zacarias, irmão, Zacarias 14, fala sobre que Jesus vai voltar e vai pisar sobre os montes das oliveiras. Aquele monte que muitas vezes Jesus orou quando estava aqui na terra. E o que está acontecendo lá hoje, irmãos, se você procurar lá na internet, procurar ver os montes das oliveiras, vai aparecer lá que está fendido. Assim como fala Zacarias, vai estar mostrando que uma fenda, parece que foi cortado bem certinho assim, parece que foi traçado aquilo ali. E ali é só o começo, porque a Bíblia fala que ali vai haver um grande vale, onde todas as nações vão ser colocadas ali para receber a punição de Deus. Eles vão se levantar contra o povo de Israel, porque Israel mataram o Criador, mataram o Filho de Deus. Eles vão ser punidos por isso. Eles vão estar ali, todos vão se levantar contra Israel, irmão. Israel vai ser cercado de uma ponta a outra e vão ser colocados em um funil sem ter para onde correr. E nessa hora eles vão clamar para o Senhor. E Deus vai descer com muito poder e vai rachar, vai aumentar, porque já rachou. Vai abrir um vale no meio.
que é para todas as nações, vão estar ali, vão ver o próprio Filho de Deus descer na sua glória, com poder e muita glória. E ele vai destruir todos os adversários com o sopro da sua boca. Você saber que Deus é Deus. Deus é verdadeiro. Deus existe e é verdadeiro. Assim como você vê essa terra, como você sabe que você vive, Deus vive para sempre e muito poderoso. Com a sua palavra, com a sopro da sua boca, ele é capaz de virar esse mundo do lado avesso. Por ele que criou. Diz a Bíblia lá em Gênesis que ele criou a terra, irmãos, do meio das águas. Naquele tempo só existia água, água e águas. Deus tirou do meio das águas a terra e fez essa terra bonita que vocês verem, para os homens se deleitarem nela e servir a Deus. Mas os homens fizeram o contrário. Eles vivem nela, mas não servem a Deus. E por isso vão receber o seu pagamento. Cada um vai receber o seu pagamento, irmãos. Nós, crentes que servimos a Deus fielmente, vai ter o seu pagamento. O galardão que a Bíblia fala também lá em Apocalipse. Se você não sabe, leia a Bíblia que você vai ver. Está lá em Apocalipse. Pagamento, o galardão é pagamento pelo aquilo que você fez em favor da obra de Deus, em favor do bem aqui na terra. Mas vai ter os pagamentos também daqueles que fizeram o contrário. É ser lançado lá no lago de fogo. Pelo amor de Deus, não escolha essa parte. Escolha viver para cima com Cristo. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Mas é hoje. Amanhã, não sei se da meia-noite para frente, ele já pode ser juiz. Se ele vier hoje e nos levar, irmãos, ele já pode ser juiz. Então, diz a Bíblia que é hoje o dia da salvação, né? Então vamos nos apegar ao Senhor e procurar servi-lo fielmente. Vou procurar fazer o máximo, dar o máximo de nós para Deus. Porque Deus ainda vai nos ajudar. Deus é tão bom, ainda vai nos ajudar, irmãos. Ele ainda nos ajuda. Quando nós colocamos a nossa parte nas mãos de Deus e colocamos na disposição de Deus, Deus ainda nos ajuda a vencer. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Deus é Deus. E não tem quem possa impedir isso. Aleluia. É só nós mesmos que possamos impedir isso. Se nós nos desviar para um lugarzinho, começar a fazer coisa que não agrada o Senhor, aí pode vir um castigo. Porque Deus é bom, mas Ele é justiça. Então Deus tem que agir dessa forma. Ele é bom? É, para quem faz o bem. Mas Ele é justiça para quem faz o mal. Aí vem a justiça. Então, queremos bênção de Deus? Vamos fazer coisas boas. Vamos plantar amor. Não vamos plantar espinho. Mas plantar espinho você vai colher um matagal de espinho que você vai nem se poder dar, não é, irmão Cíntia? Então, irmão, vamos procurar servir a Deus com honestidade. Vamos ser sinceros para nós mesmos. Porque para Deus já sabe, né? Não vamos tentar nós esconder a presença de Deus, tentar ser uma coisa que nós às vezes não somos. Vamos ser fiéis, procurar, pedir a Deus para que nós ensine a ser fiel. Porque até para ser fiel, irmão, nós temos que pedir a Deus. Porque senão, tem gente que pensa que é fiel a Deus, mas às vezes se orgulha por ser fiel. Não sabe que é Deus que faz isso nas nossas vidas. A pedra da esquina é Cristo. E foi Ele que fez essas coisas por nós. E isso diz a Bíblia que é bom aos nossos olhos, é maravilhoso aos nossos olhos. Então não vamos nos escandalizar na pedra da esquina. A pedra da esquina, Jesus foi posto por pedra da esquina, para que todos possam ver. Ninguém vai dizer que não viu. Está lá na esquina, todo mundo pode ver. A pedra principal, para muitos se torna pedra de escândalo. Aqueles que se escandalizam em qualquer coisa, se escandalizam na palavra, se escandalizam nos irmãos, na igreja. Vamos tentar, irmãos, ser fiéis ao Senhor. Não vamos tentar inventar coisa, porque o Senhor está vendo. Tudo não passa desapercebido dos olhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Amanhã tem mais aqui. Domingão, né? Tem mais aqui. Vamos vir para a casa do Senhor e vamos servir a Deus com alegria, com satisfação, com dedicação, com responsabilidade, com compromisso. Deus tem compromisso conosco quando nós temos compromisso com Ele. Assim Deus faz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém.
Glória a Deus, Deus abençoe para todos nós, com essa palavra maravilhosa. Vamos orar para lá em nossas casas, né? Amanhã tem mais, se não puder vir, seja bem-vindo. Amanhã estamos aí, quinta-feira tem culto e vamos se esforçar, né? Tudo é um esforço. Nós temos que se esforçar no mês de Deus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos nessa noite, pedimos que o Senhor nos cuide nas nossas casas, na direção do seu Santo Espírito. Abençoe a nossa família, o vizinho da esquerda, da direita, essa rua, esse bairro de Itapuã. Abençoe a família de cada um, lá de cada um, ao Pai Todo-Poderoso, que as mãos do Senhor guarda cada um, ao Pai Todo-Poderoso, Deus. Abençoa a nossa igreja serva lá em Jabaquara, a minha esposa, tudo que está acontecendo ali agora, nosso irmão. Abençoa as demais igrejas no Brasil e no mundo, Pai. Abençoe e faz milagres, Senhor. É o que nós te pedimos aqui agora, Senhor. E te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a igreja em nome de Jesus Cristo.